Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 2. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Vou te dar uma dica, porque não é um livro... Zacarias, capítulo 2. Você que está presente encontrando, eu peço que fique de pé, por gentileza, para essa leitura inicial. Hoje retornamos com a nossa escola bíblica dominical. Após o culto vai acabar um pouco mais cedo. A escola dominical a gente programa que acabe até 11h30. Então, se você puder ficar, fique. Eu vou dar uma aula justamente sobre escatologia, que são esses temas que temos trabalhado. Hoje é a 16ª aula, irmãos. O tempo voa, né? Aula não, pregação. E ao final teremos uma aula sobre escatologia. Zacarias, capítulo 2. Lerei os primeiros 5 versículos. Zacarias 2, versículos 1 a 5, diz assim: Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Leia comigo o versículo alto, bem alto, você que está bem presente aqui, versículo 5, perdão. E eu mesmo, com um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Feche seus olhos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pois o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos purifica dos nossos pecados, o Senhor é aquele que nos provê todas as coisas. Senhor, abençoa-nos nessa manhã, que o Teu Espírito Santo fale com poder e glória a cada coração que nos ouve aqui na igreja, por intermédio dessa transmissão, ou mesmo aquele que ouve uma gravação, possa ser abençoado, impactado pela Tua palavra, Senhor. Pois é a Tua palavra que nos move, que nos direciona, iluminada pelo Espírito Santo, que inspirou os autores e que hoje fala aos nossos corações. Abençoa-nos, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. Amados, estou nessa jornada falando sobre escatologia nos cultos pela manhã, e hoje eu fui para Zacarias, que é o reverendo Hernando Dias Lopes coloca como o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro extremamente escatológico, escatologia, a gente vai ver na aula daqui a pouco, é o estudo da consumação de todas as coisas. E diz assim o reverendo Hernando Dias Lopes, pediu um auxílio ali para a Úrsula, ele fala o seguinte sobre esse livro. Já vai aparecer. Zacarias é o livro mais apocalíptico e messiânico e escatológico do Antigo Testamento. Há mais profecias messiânicas neste livro do que em todos os profetas menores, que são aqueles 12 livrinhos, juntos, diz o Hernandes Dias Lopes. Obrigado, Úrsula. O profeta Zacarias, ele profetizou após o exílio. O povo de Judá foi exilado por 70 anos na Babilônia e retornou. E aí você imagina, irmãos, você retornar para uma terra depois de 70 anos. Já passa mais de uma geração e eles retornaram e Jerusalém estava devastada, estava com muitos problemas. Eles começaram a reconstruir o templo do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Só que passados 15, pouco mais de 15, quase 20 anos, o povo tinha abandonado o templo do Senhor, o povo tinha abandonado a reconstrução do templo que representava o culto a Deus no meio da cidade de Deus, que é Jerusalém, e ali o povo tinha desanimado, e Deus levanta 2 homens, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para exortarem o povo a voltarem-se para a reconstrução do templo de Deus. E aí mais uma citação, é a última, diz assim o Steven Lawson: enquanto Ageu censurava o povo por sua indiferença, o tom de Zacarias era mais positivo e mais animador. Ele conclamou o povo a renovar seu compromisso com o Senhor, apontando para eles o futuro distante e o tempo da volta de Cristo. Então, Zacarias, diferente de Ageu, que foi mais exortativo, Zacarias ele trouxe uma palavra de ânimo.
E a gente aprende aqui com Zacarias que mesmo em meio a tantas figuras complicadas, cavalos de fogo, muito semelhante ao que vimos lá em Apocalipse 6, homens tendo visão, Zacarias tem 8 visões diferentes acerca da reconstrução de Jerusalém. Em meio a tudo isso que parece muito complicado, há uma mensagem clara: Deus estava animando o seu povo, exortando o seu povo para a obra do Senhor, assim como profetizou Ageu também, para que o povo reconstruísse o templo de Deus em Jerusalém, para que o culto a Deus fosse restaurado, e isso fala muito aos nossos corações também. Que Deus usou Zacarias para falar para os dias dele, mas apontou para a vinda do Messias bendito, Jesus Cristo, nosso Senhor, e apontou para dias futuros ainda, que nós mesmos ainda não vivemos. Então há uma questão muito prática aqui em Zacarias, porque Deus por intermédio desse profeta e dessas visões, que às vezes parecem meio complexas, estava chamando o seu povo ao arrependimento, a botar a mão na massa, a rever as suas prioridades e a reconstruir o templo do Senhor. E isso fala muito para nós hoje, irmãos. Quantos hoje, em meio a essa pandemia, tudo que passamos, tudo que temos passado, acabaram esfriando na fé? Ou quantos talvez já estivessem frios na fé e a pandemia acabou revelando isso? Mas eu creio que essa manhã, assim como Deus usou Zacarias, Deus quer nos chamar a nos dedicarmos, a nos reconsagrarmos à obra de Deus, a nos rededicarmos como o povo ali se dedicou. E para isso eu quero me debruçar de forma breve sobre 3 dessas 8 visões que Zacarias teve, que estão respectivamente nos capítulos 2, 3 e 4. A primeira mostrando a proteção de Deus. Deus protege seu povo, irmãos. Eu tenho falado sempre isso, falando sobre escatologia, sobre o Apocalipse. Tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse, mas o propósito do livro de Apocalipse não é que tenhamos medo, é que tenhamos esperança. Apocalipse 1:3, que eu tenho colocado como o versículo base dessa nossa série sobre escatologia, fala que feliz o homem que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. O propósito de Deus com isso não é deixar a gente com medo, é certamente termos temor a Deus, mas é termos alegria, esperança e segurança de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, como cantamos aqui, que o nosso Deus, Ele é o Deus exaltado e que Ele guarda o seu povo. Amém, irmãos? E o que vemos aqui em Zacarias é Deus deixando claro que Ele estava guardando o seu povo. Então, a primeira visão, quero falar nessa manhã, dentro desses 3 características do cuidado de Deus com o seu povo: a sua proteção, a sua purificação e a sua provisão, que no caso aqui, isso vale para nós hoje também, é o Deus enviando o seu Espírito Santo para que a sua igreja, no caso nós, e lá o povo de Israel, o povo de Judá, pudesse fazer a obra de Deus, porque não podemos fazer nada no nosso braço, na força da nossa mão, podemos ter muitas ideias, imaginar muitas coisas, mas nós carecemos que o Espírito Santo nos encha, nos direcione, para que a obra de Deus de fato prossiga, senão a obra será simplesmente obra de homens. Então a primeira visão, a proteção de Deus sobre o seu povo. Nós lemos aqui no início que Deus deu uma visão em que ele via um homem segurando uma corda de medir. E por que eu estou pregando Zacarias hoje? Só fazer um parêntese. Hoje eu falaria sobre Apocalipse capítulo 11. E se Deus permitir, farei isso no domingo que vem de manhã. Em Apocalipse 11 você vai ver que há muitos elementos que remetem a Zacarias. A medição do templo. Aqui em Zacarias fala de medir a cidade de Jerusalém. Lá em Apocalipse fala de medir o templo do Senhor, com exceção do átrio externo. Aqui em Zacarias fala do candelabro e as 2 oliveiras. Lá em Apocalipse também fala de candelabro e oliveiras. Então há muitas semelhanças. A gente entendendo um pouco do contexto de Zacarias no Antigo Testamento, isso vai nos ajudar a entender Apocalipse 11, quando chegarmos lá semana que vem, se Deus assim permitir. Então o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, a proteção de Deus. Irmãos, quando aquele povo voltou para Jerusalém, a cidade estava devastada. Tanto é que anos mais à frente há o trabalho de Esdras e Neemias. Neemias trabalha na reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade estava passando por muitos problemas, e naquela época uma cidade que não tinha muros estava vulnerável. Quem imagina uma cidade no meio do nada, por assim dizer, sem muros? Se viesse um exército inimigo, não tinha drone, não tinha GPS, não tinha nada para você identificar. Se viesse um exército inimigo e uma cidade estivesse sem muros, ela facilmente seria dominada por outro exército. Ou mesmo as feras do campo, os animais selvagens, facilmente podiam invadir, devorar os rebanhos e até matar pessoas dentro da cidade. Então era muito importante que as cidades no passado tivessem muros. E olha o que diz aqui quando Deus fala que vai medir aquela cidade. Aí aqui
fala no versículo 4, na segunda parte, que Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Deus está profetizando que Jerusalém, que estava sofrida, ia crescer muito. E o versículo 5, que nós lemos juntos, Deus fala: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Aqui lembro lá do povo de Israel no Egito, que havia uma coluna de fogo. Então Deus está falando: eu vou guardar, e essa tem que ser a nossa esperança, irmãos. Porque muitas pessoas hoje vivem tristes, angustiadas, e passamos por lutas e dificuldades, seja no âmbito familiar, financeiro, profissional. Isso por vezes nos angustia, nos entristece, nos preocupa. Mas se somos povo de Deus, a maior preocupação que temos deve ser a seguinte: temos uma aliança com Deus. De fato, reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Temos buscado viver para a glória de Deus. Se a tua resposta para essas perguntas for sim, eu confio em Deus, eu quero viver para a glória de Deus, descanse em Deus, pois Ele coloca um muro de fogo ao redor do seu povo. Louvado seja Deus. Então o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava preocupado se ia ter um muro físico para proteger dos exércitos inimigos, se ia ter um muro físico para proteger das bestas, e Deus fala assim: eu colocarei um muro, eu mesmo serei um muro de fogo, porque Deus protege o seu povo. Então havia problemas? Havia. A Bíblia ela não mostra para a gente assim: olha, tente olhar para as coisas como se os problemas não existissem, para você abstrair das coisas. Não, os problemas existem, mas Deus fala: em meio àqueles problemas, eu serei um muro de fogo que vou proteger o meu povo. Louvado seja Deus. E olha o que continua aqui no versículo 6. Diz assim, ó: atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia. Possivelmente o povo estava com medo de voltar para Jerusalém. E olha o que diz o verso 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. E olha o que diz o final do versículo 8, que beleza: porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Irmãos, a igreja é a instituição mais valiosa que está sobre a face da terra, irmãos. Eu não digo da Igreja Cristã Nova Vida como denominação, a Igreja Cristã Nova Vida do Anil, mas a Igreja de Jesus Cristo, porque nenhuma instituição dessa terra, nenhum povo, nenhum governante poderoso, nenhum exército, nenhuma empresa superpoderosa com muito dinheiro, nada disso é a menina dos olhos de Deus, mas o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, comprada e remida pelo seu sangue, é a menina dos olhos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, irmãos. Isso deve trazer muita alegria aos nossos corações. O Senhor está falando que nós somos objeto do seu cuidado, nós que somos tão pequenos, nós que somos tão impotentes diante desse mundo, o Senhor cuida de nós, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 10 ele fala assim: cante e alegre-se. O que fizemos agora de manhã, cantamos com alegria, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. O povo de Deus tem que ser um povo que canta, amém, irmãos? Por isso que estamos falando, vamos voltar em breve na escola dominical, já domingo que vem, né, com cante. Isso, né, Paulo? Eu me confundi. A falar sobre louvor, sobre canto, a importância da igreja cantar ao Senhor no culto público, nós adorarmos ao Senhor com os nossos cânticos. A música também nos ajuda a memorizar a palavra de Deus, por isso que temos que cantar músicas biblicamente corretas, com uma doutrina boa e de preferência baseadas até diretamente na palavra de Deus, embora eu entenda que tem músicas que não citam explicitamente a palavra de Deus, mas são extremamente bíblicas. Então o povo de Deus é um povo que canta, irmãos. É um povo que se alegra na presença de Deus, e Deus fala para o seu povo, em meio àquela devastação, todos os problemas, as pessoas preocupadas em montar suas casas, e o templo de Deus sendo abandonado, eles falam: reconstrua o templo de Deus, reconstrua a adoração a Deus, e cante a Deus, ó Jerusalém. E o versículo 13, irmãos, eu acho lindo. Eu fico pensando nessa imagem aqui, tenta imaginar isso. Olha o que diz, versículo 13: aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Irmãos, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um presidente cristão, a gente precisa de um congresso cristão. Vamos orar para que haja justiça, que haja menos corrupção, que haja menos maldade em nosso país, mas o que nós precisamos é
é o que mostra essa imagem, Deus se levantando de sua habitação, de sua santa habitação e vindo proteger seu povo. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Que Ele é o Deus que faz isso. Então o povo estava com medo, como é que vai ser o nosso futuro? E Deus fala, eu serei um muro de fogo, eu protegerei sua vida. Você tem tido medo? Você tem tido insegurança em relação ao futuro? Você olha para o futuro e fala, mas como vai ser? Será que eu vou perder meu emprego? Será que as coisas vão ficar ruins? Será que a crise econômica vai se agravar? Será que a violência vai aumentar, a corrupção? Mas nós que somos povo de Deus, temos que ter paz e a certeza de que Deus tem cuidado de nós. 1 de Pedro, capítulo 5, fala para lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, primeira coisa, a proteção de Deus para com o seu povo. Ele, como um muro de fogo, protege o seu povo. Segundo ponto, a purificação. Aqui no capítulo 3, Deus dá uma visão a Zacarias que parece um tribunal, em que está Josué. Esse Josué não é o Josué sucessor de Moisés. Isso aqui aconteceu muitos anos depois de Moisés, e aquele Josué, outro Josué, o sumo sacerdote, responsável pelo culto a Deus ali nesse contexto pós-exílico, depois do exílio na Babilônia. E haviam dois homens importantes ali, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador da Judéia, como se fosse o rei. E aqui Deus dá uma visão a Zacarias que Josué estava como num tribunal com Satanás ao lado dele. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O que está mostrando aqui? Deus mostra o sumo sacerdote e Satanás do lado dele para o acusar. E quando fala que ele era como um tição tirado do fogo, a imagem aqui, que para a gente hoje, que tem fogão a gás, que tem botijão de gás em casa, às vezes não é muito clara. Mas você que já fez uma fogueira, seja num sítio, num momento de lazer, ou seja, numa lareira, num hotel que você foi, ou se você tem na sua casa o costume de queimar folhas, alguma coisa assim, depois, às vezes, o carvão, imagina o carvão depois que você queimou um fogo por muito tempo, o carvão fica escuro, e você pode até escrever, né, na parede, ele fica daquele jeito, é como se Josué estivesse desse jeito, o sumo sacerdote estivesse queimado, estivesse totalmente sem uso, e aí Deus pega as suas vestes sujas e coloca vestes novas. É isso que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. Jesus, por meio do seu sangue, nos comprou para Deus. Ele é a purificação dos nossos pecados. Ele verteu o seu sangue precioso. Ele que não teve pecado. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele derramou todo o seu sangue. E aí, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, Deus olha para nós e não vê mais o André, não vê mais o Bruno, não vê mais o Alain. Deus olha para nós e vê Jesus Cristo na nossa frente, cobrindo os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Então Deus pegou, assim como fez com Josué, que estava sendo acusado por Satanás. E quantos hoje estão sendo acusados pelo diabo? Talvez você ouça aquela voz no seu ouvido. Está vendo? Você fez isso? Mas como é que você está na igreja agora? Você já fez tanta besteira na vida? Você era um adúltero, você era um ladrão, você era alguém que enganava as pessoas, você fez algo terrível no passado, igual aquele filme que tem, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu sei do teu passado, e muitas vezes é o próprio diabo e seus demônios querendo jogar acusação na sua mente. Mas se isso acontecer com você, faça como fez o anjo aqui, que o Senhor te repreenda, Satanás, porque Jesus Cristo tirou as minhas vestes de pecado e me deu novas vestes. Deus é o Deus que protege o seu povo, porque Ele é o Deus que justificou-nos como seu povo, por meio do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E uma vez que o sangue de Jesus nos cobre, diz lá em João,
na primeira epístola de João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Então não olhe para trás, não olhe para o seu passado. A Bíblia diz que Deus lança o nosso passado no mar do esquecimento. O sumo sacerdote, o líder, aquele que era a pessoa mais importante na adoração de Israel, estava com roupas sujas, e Satanás o estava acusando, mas Deus o pega, Deus troca as suas roupas, dá a ele vestes novas, louvado seja Deus, e o purifica. Lá em Romanos 8,33, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz a nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 33 ele fala que é Deus quem nos justifica, irmãos. Então nós devemos ter um testemunho zeloso diante dos homens, devemos pagar nossas contas, devemos cumprir nossas obrigações, devemos honrar todos os nossos compromissos, mas quem nos justifica é Deus. E se Deus é contra nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Vá comigo em Colossenses capítulo 3. Essa imagem de vestes sujas sendo trocadas por vestes limpas, Colossenses 3, é frequentemente usada no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, apenas os versículos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então Paulo usa essa imagem de alguém que tem umas roupas velhas e tira e recebe novas vestes, e foi isso que Deus fez em nós por meio de Cristo. É isso que Deus mostra que estava fazendo com o sumo sacerdote Josué. Deus nos purifica, Deus nos justifica, Deus pega e tira a acusação que havia sobre nós e nos dá uma nova vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Voltando lá para Zacarias 3. Mas olhe para mim antes, por favor. Será que isso significa que, então, já que fomos justificados por Deus, podemos viver de qualquer jeito? Será que o fato de termos sido justificados, o fato de Deus cancelar os nossos pecados em Cristo Jesus, o fato de nós, assim como Josué, Deus tirou que ele parecia um tição arrancado do fogo, assim como eu e você que éramos pecadores, incrédulos, impuros, maldizentes, Deus limpou as nossas mentes, nossos corações, Deus nos deu um espírito de arrependimento e fé em Jesus Cristo e nos voltamos para Deus, louvado seja Deus, e agora a gente vive do jeito que quiser? Será que deve ser assim? Vamos ver como foi com o sumo sacerdote Josué. Zacarias 3, versículos 6 e 7. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Então, embora Josué tivesse sido purificado por Deus, ainda assim o anjo o exorta: olha, anda nos caminhos do Senhor. Isso me lembra de Efésios 2, eu vou falar brevemente, depois você pode ler, Efésios 2, versículos 8 a 10, quando fala que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Aí no versículo 10 fala, pois somos feitura dele, de Cristo, para fazermos boas obras. Então Deus não nos salva pelas nossas obras, porque nada do que fizéssemos, nada do que viermos a fazer, será suficiente para nos salvar, porque Deus é muito santo e a gente é muito pecador. Mas Ele nos salva pela fé em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador e Senhor. Mas uma vez que fomos salvos, não pelas boas obras, como diz Efésios 2, somos salvos para as boas obras. Então, assim como Deus exortou Josué, o sumo sacerdote, Deus nos chama a, uma vez justificados, purificados por Deus, por meio do sangue de seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andarmos em santidade na presença de Deus. Então, Deus é aquele que protege o seu fogo como um muro de seu povo como um muro de fogo ao redor da cidade. Deus é aquele que purifica, que justifica, que guarda o seu povo. E por fim, a terceira visão que veremos aqui, que é a quinta visão do livro de Zacarias, a quinta visão
retratado aqui pelo profeta. Deus capacita o seu povo, Deus provê o seu povo capacidade para fazer a sua obra por meio do Espírito Santo de Deus. Capítulo 4 de Zacarias. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro. Lembre disso, que semana que vem eu vou te lembrar desse candelabro quando a gente estiver lá em Apocalipse 11. Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras, também estão lá em Apocalipse 11, junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, que era o governador de Judá. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A obra de Deus, irmãos, olhe para mim, a obra de Deus, que ali era algo tremendo, pois eles tinham que reconstruir um templo no meio de uma situação caótica, e Deus fala que é o governador, aquele que estava responsável pela construção, junto com o sumo sacerdote. Não é pela sua força, não é lutando contra os povos, mas é pelo Espírito do Senhor que a obra de Deus é feita. Louvado seja Deus. Então, o Deus que nos protege é o mesmo Deus que nos purifica e justifica, e é o Deus que enviou o Espírito Santo para nos capacitar para toda boa obra. E se isso era verdade no Antigo Testamento, quanto mais para nós hoje, que vivemos à luz do cumprimento da profecia de Joel, outro dos 12 profetas menores, que se cumpriu lá em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ter mais do Espírito, ou podemos, por conta da nossa negligência, não dependermos tanto do Espírito, mas todo cristão verdadeiro já tem o Espírito Santo nele. E agora, com o Espírito Santo, nós podemos fazer a obra, não na nossa força, não por violência, mas na força do Senhor, no poder do Espírito que nos capacita. Louvado seja Deus, irmãos. Deus nos envia todas as coisas. A igreja não é obra de um homem. A igreja, às vezes a gente fala: vamos na igreja de fulano, na igreja de cicrano, a igreja do pastor tal. Como um modo de falar, não tem problema. Mas o problema é que facilmente isso deixa de ser um modo de falar, e a gente acha que aquele pastor, aquele bispo, é como se fosse um coronel, né? O dono da igreja ali, ele que manda, e é tudo com ele. Mas a igreja é de Cristo, irmãos. Ele é o cabeça da igreja, e a obra da igreja é feita não por força, nem por violência, mas na capacitação do Espírito Santo de Deus. Se não for assim, não é obra de Deus, irmãos. Se Deus não nos inspirar, eu falo isso com temor, pois hoje eu responsável pela nossa igreja local aqui, isso eu falo para vocês e corta para mim, irmãos, que eu não posso tocar a igreja do jeito que eu acho que tem que ser, ou que eu acho que é mais legal, ou porque eu vi num livro, ou porque eu vi numa palestra, ou um pregador, ou fulano. Precisamos depender do Espírito Santo, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus que Ele ilumina para entendermos, e o Espírito Santo que nos dirige para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E aqui no versículo 7, olha o que diz: quem você pensa que é a montanha majestosa? Fazendo uma referência a algum desafio muito grande que o povo tinha. E Deus diz assim: diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Talvez eles vissem um desafio muito grande, e Deus fala: eu vou acabar com essa montanha, porque a minha obra vai prosperar. Louvado seja Deus. E aí continua o versículo 8. O Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Deus dá garantia de que aquele templo seria concluído. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Deus está profetizando a conclusão do templo em Jerusalém. E Deus está falando: vocês começaram, vocês vão terminar. E quem garante isso é o Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Então, meu amado irmão, se você crê em Cristo, se você rendeu sua vida a Jesus de verdade, se você se rendeu ao Evangelho da Graça, você não vai para a igreja só para bater cartão, ou porque você acha que é bom, ou então porque os seus pais faziam assim, ou porque o seu
cônjuge, alguém falou para você para a igreja que te deixa mais calmo. Se tudo isso acontece, continua vindo à igreja, mas pede a Deus que te revele a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, desse Deus maravilhoso que nos justifica, que cancela os nossos pecados, que nos protege como um muro de fogo ao nosso redor e que nos enche do seu Espírito para fazermos a sua boa obra. Rapidinho conseguimos passar de forma sucinta, né, por 3 visões, 3 capítulos do livro de Zacarias, um livro complexo, um livro extremamente escatológico, apocalíptico, mas com uma mensagem muito clara: Deus cuida dos seus. E aí eu te pergunto, você tem vivido para a glória de Deus? Você tem se rendido de coração ao Senhor? Você tem buscado honrar a Deus com a sua vida? Se assim é, descanse em Deus, pois Ele protege o seu povo. A pergunta que temos que fazer essa manhã não é como vou resolver meu problema, como vou pagar minha conta, como vou fazer isso ou aquilo. Eu estou vivendo como alguém que faz parte do povo da aliança, como um discípulo de Jesus, que Jesus fala lá, muita gente gosta de falar, olhar os lírios dos campos e as aves dos céus não semeiam nem ceifam, e Deus provê todas as coisas. Os lírios do campo, ninguém se veste como eles, nem Salomão em toda a sua glória. Mas para quem Jesus falava aquilo? Jesus falava para os seus discípulos, que lá no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, se aproximaram de Jesus para ouvir o seu ensinamento. Então, se somos discípulos de Cristo, se temos buscado viver para a glória de Deus, descansemos no Senhor, pois Ele é fiel para nos prover todas as coisas. E o livro de Zacarias, concluindo, ele também é um livro que aponta para o Messias bendito, para o nosso Salvador. Aqui no capítulo 9, versículo 9, ele profetiza que Jesus entraria montado num jumento de forma humilde. Isso se cumpriu quando Jesus adentrou Jerusalém antes da sua crucificação. E aqui no capítulo 12 de Zacarias, versículo 10, diz assim: e derramarei, Zacarias 12:10, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Isso aqui é citado por João lá em João 19:37. Zacarias profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da sua morte expiatória, vicária, na cruz do Calvário. Mas aqui, última leitura, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Essa fonte, amados, foi jorrada por nós na cruz do Calvário. Esse que foi transpassado, ele morreu, e dele vem uma larga fonte que nos purifica dos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E arrependidos dos nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, podemos descansar e confiar, porque Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos purifica, e Ele é o Deus que nos provê capacitação por meio do Espírito Santo para toda a boa obra. Feche seus olhos. Faça a sua oração. Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado que Deus, como um muro de fogo ao seu redor, há de te guardar e te livrar de todo mal? Talvez você tenha chegado aqui essa manhã, ou você me acompanhe pela internet, e seu coração esteja cheio de angústia, de dúvidas, de perguntas. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Esteja cheio de ódio por alguém, esteja inconformado porque fulano fez isso ou aquilo, ou até um filho, um pai, um cônjuge. Mas saiba que muito mais motivo Deus tinha para se irar contra nós. E a sua ira não foi em vão, ela foi manifesta na cruz do Calvário. Mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, tire as suas armas, desarme-se nessa manhã.
E peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, me capacita, me enche do teu Espírito Santo. Que assim como foi Zorobabel, governador de Judá, assim como foi Josué, sumo sacerdote, que careciam da inspiração, do ânimo e da capacitação do Espírito Santo, assim nós somos também. Que a nossa confiança repousa num rei, assim como Zorobabel era uma espécie de rei, e assim como Josué era o sumo sacerdote, Zacarias era um sacerdote e profeta, nós confiamos em Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso profeta esperado e o nosso sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Faça a sua oração. Talvez seja amanhã de pedir perdão. Senhor, me capacita a viver todas essas coisas de acordo com a tua vontade. Faça a sua oração. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra é tão rica, Deus. Ela enche os nossos corações, e quanta alegria eu tinha ao me dedicar sobre essa palavra. Difícil foi preparar, mas quanta alegria me trouxe ver os teus propósitos explícitos aqui por meio da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que essa certeza de que o Senhor guarda, o Senhor protege o seu povo como uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, assim o Senhor cuida dos seus. Que essa verdade esteja no coração de cada irmão aqui nessa manhã, aquele que nos acompanha nessa transmissão. Senhor, que possamos descansar porque os nossos pecados foram cancelados em Cristo Jesus. E se alguém tem vivido na prática do pecado, Senhor, que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, enquanto é tempo, para que vivamos para a glória do teu nome. E enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, porque não podemos fazer nada por nós mesmos, mas dependemos do teu santo e glorioso Espírito, porque sem ti nada podemos fazer. Te louvamos e agradecemos por essa manhã. E te pedimos, continua falando aos corações.